Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Gostaria hoje de compartilhar com os irmãos um estudo sobre o sangue de Jesus. Esse material está na descrição do vídeo. Em algum momento pode ser um subsídio, um apoio para uma mensagem que fale sobre o sangue de Jesus, uma mensagem de culto de ceia do Senhor, por exemplo. Gostaria de abrir o estudo com a afirmação de Hebreus 9:22, que diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É uma declaração central da teologia cristã, que indica a purificação e o perdão dos pecados por meio do derramamento do sangue. No Antigo Testamento, os cordeiros, um animal de um ano, sem defeito, macho, ele era sacrificado para o perdão dos pecados do povo de Israel. Aqueles cordeiros, eles eram uma tipologia de Jesus Cristo. Assim como aqueles cordeiros eram sacrificados no dia da expiação, no Yom Kippur, dia da expiação, o dia do perdão nacional, quando o povo de Israel recebia o perdão dos seus pecados, uma vez por ano o sacerdote entrava, além do véu, no Santo dos Santos, e ali ele espargia na Arca da Aliança o sangue do animal, e então ali era feito todo um ritual de perdão de pecados, no dia do Yom Kippur. E o outro animal, um bode, era sacrificado e o outro era levado ao deserto para morrer. O sacerdote, intercedendo pelo povo, espiritualmente falando, ele impunha a mão sobre os animais, sobre o animal, espiritualmente falando, ele como se ele tivesse transpondo, né? Ele estava colocando o pecado do povo em cima daquele animal. E aquele animal era levado para o deserto, onde ele morria. E ele levava o pecado do povo. Era uma simbologia de Jesus que morreu. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus morreu em Jerusalém fora da porta. Ele não morreu dentro da cidade. Ele morreu fora da porta. Quer dizer, ele saiu da cidade. Esse bode emissário, Jesus, ele fazia... Esse bode emissário representou Jesus quando ele saiu da cidade para morrer no Monte do Calvário. E o bode expiatório, aquele que foi morto e derramou o seu sangue, representava Jesus também. Mas agora, quando ele estava sendo crucificado, derramando o sangue dele na cruz. Então, os dois bodes, tanto o emissário, que era levado para o deserto com o pecado do povo, como o bode que era sacrificado e tinha o seu sangue derramado, os dois representavam Jesus. E Jesus fez isso, ele morreu fora da porta. Ele saiu de Jerusalém, levou os pecados da humanidade até a cruz do Calvário, onde ele morreu por nós. E é uma coisa interessante, porque João Batista disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de Israel. Não é? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de Israel. Não. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus não era o Cordeiro que estava morrendo somente por Israel. Mas Jesus estava morrendo por todos os povos, tribos, línguas e nações. Jesus estava morrendo pela humanidade. A palavra mundo aí significa humanidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. E Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, os animais do Antigo Testamento eram a velha aliança. Quando Jesus estava na ceia,
Ele disse: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Jesus é a nova aliança de Deus com o homem. Nova porque alianças antigas aconteceram, mas agora é nova e eterna, porque depois de Jesus, nenhuma aliança mais Deus fez com os homens. Jesus é a última aliança entre Deus e os homens. Jesus falou: o sangue derramado para a remissão dos pecados. Essa nova aliança é a aliança da vida eterna. Jesus é a aliança da vida eterna. Quem rejeita Jesus rejeita a aliança com Deus. Nós somente temos aliança com Deus por meio de Jesus. Quem rejeita Jesus rejeita a aliança com Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, receba hoje Jesus Cristo em tua vida como teu único Senhor e suficiente Salvador. Só Jesus pode te dar a vida eterna. Não se esqueça que existe uma eternidade esperando por nós. E mais cedo ou mais tarde, faço votos de que seja mais tarde, mas ela chegará. E precisamos estar preparados, amém? Então aqui o sangue de Jesus, a efetividade do sangue de Jesus. Esse assunto pode ser um subsídio para você numa mensagem da ceia do Senhor, por exemplo. A primeira efetividade, a ação do sangue de Jesus na vida do homem, o sangue de Jesus Cristo é a nossa proteção. Isso nos reporta aquele cordeiro que foi morto lá na Páscoa, né? No Pessar, que é a Páscoa, lá do Antigo Testamento, no livro de Hebreus, no livro de Êxodo, quando o povo saiu do Egito e aquele sangue daquele animal estava nos umbrais da porta dos israelitas, e quando o Senhor passou, Pessar significa passar sobre, o Senhor passou sobre, a Páscoa é Pessar, né? Pessar, e ali o Senhor passou sobre a casa que tinha a marca do sangue do cordeiro, daqueles cordeiros, e ali não houve a morte dos primogênitos, mas na casa dos egípcios houve a morte dos primogênitos. Então a aplicação é que aquele sangue do cordeiro foi proteção, porque quando o Senhor passou para ferir os primogênitos dos egípcios, ali nós podemos entender que era a ira de Deus, não é? A justiça de Deus, a ira de Deus agindo ali contra o povo egípcio. E hoje, esse sangue de Jesus nos livra da ira de Deus. Se hoje eu recebi Jesus como meu Salvador, se eu sou lavado e purificado pelo sangue de Jesus, se eu tenho Jesus em minha vida, eu tenho a marca do sangue de Jesus. Então, se eu sou de Jesus, então a ira de Deus não está sobre mim. Agora, aquele que rejeita Jesus, a ira de Deus está sobre ele. Não é que Deus vai agora destruir, fazer ele sofrer, não é isso. Ele vai viver a vida dele. Mas na hora da eternidade, a ira de Deus virá. Por quê? Porque ele não tem a marca do sangue de Jesus. Porque ele não é lavado pelo sangue de Jesus. Ele não é um remido pelo sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus Cristo é para a nossa proteção. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, e aquele que é de Deus, o maligno não toca. Amém? Número 2, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus.
Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não fostes comprados com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, para resgatá-los da vã maneira de viver que vossos pais vos legaram, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Tem uma versão que diz como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Em Apocalipse 5,9 diz: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste o cordeiro que foi morto, e por teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo e língua e povo e nação. Foi o que eu falei. Pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Deus não faz acepção de pessoas. Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus morreu por toda a humanidade. Agora a gente faz a nossa parte. A gente decide receber Jesus em nossas vidas ou não. Agora, cada decisão traz consigo uma consequência. Aquele que tem Jesus tem a salvação. Aquele que não tem Jesus, se ele morrer nessa situação, ele não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É o que diz a Bíblia. Número 3. Nós fomos aproximados em um só corpo com Cristo pelo sangue de Jesus. Efésios capítulo 2, versículos 11 a 13. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus. Nós agora, depois que fomos remidos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Amém? Então agora nós fomos aproximados em um só corpo com Cristo, pelo sangue de Jesus. Número 4, somos justificados pelo sangue de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 9. Mas muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Eu já trouxe para os irmãos um modo fácil de a gente entender o que é a justificação. Eu vou falar aqui rapidamente, porque é importante. E é uma referência, né, de a gente exemplificar. Imagina que você esteja devendo uma padaria. Você está devendo R$500 à padaria do Som Anel. O Som Anel está te cobrando, meus R$500 aí. Está demorando. Aí eu vou lá e eu pago os R$500 para o Som Anel. Aí eu vou lá, Som Anel, estou te pagando os R$500 dele, ou dela, né? Do irmão que está me ouvindo, ou da irmã. Paguei os R$500 dela, ou dele. Agora, sabe aquela notinha? Me dá ela aí. Porque se eu estou te pagando, você me dá a notinha aí que tem a assinatura dela que está te devendo. Dele que está te devendo. Aí o Som Anel me dá a notinha. E aquela notinha está aqui na minha mão. A notinha está aqui, ó. Eu paguei a padaria. Você está devendo a padaria? Você não está devendo a padaria. Você está devendo a mim. Porque eu que paguei para você. Mas aí eu pego a sua notinha e faço assim, ó. E falo para você, você não está me devendo nada. Eu paguei para você e digo que agora você não está me devendo nada. Se você rejeita isso, aí você está devendo o Som Anel. Não, Som Anel, pode devolver o dinheiro para ele, que eu não vou aceitar, não. Agora, se você aceita, você não está devendo nem o Som Anel,
porque seu Manel tá feliz com os R$ 500 lá, e eu te perdoei. Foi isso que Jesus fez por nós. Nós estávamos devendo a Deus a culpa do nosso pecado. Nós estávamos em dívida com Deus e a ira de Deus estava sobre nós. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Isaías diz que a culpa dos nossos pecados estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando Jesus morreu na cruz em nosso lugar, um sacrifício vicário e expiatório, ele morreu para pagar a culpa do nosso pecado. Sacrifício vicário porque foi substitutivo. Vicário vem do latim, vicarius, substituto. E expiatório é quando paga uma culpa. Jesus pagou a culpa do nosso pecado em nosso lugar. Então o sacrifício foi vicário e expiatório. E agora Jesus vira e fala assim, olha, eu perdoo o teu pecado. Porque eu paguei ele lá na cruz, eu perdoo o teu pecado. Então quando Jesus perdoa os meus pecados, eu não tenho mais dívida com Deus. Só Jesus pode perdoar os meus pecados. E aí eu não terei dívida mais com Deus. Mas se eu rejeito Jesus, eu rejeito quem perdoa os meus pecados. E Deus olha para mim e fala assim, olha, tu és pecador, e um grande pecador. Só Jesus para ter misericórdia. E aí, mas você recebeu meu filho como teu Senhor e teu Salvador. Você recebeu o sacrifício dele na cruz por você. Então você está justificado. Eu não vou cobrar de você, porque eu enviei ele para pagar a culpa para você. E você aceitou. Agora, aquele que rejeita, você rejeitou meu filho, você rejeitou a salvação que eu preparei para você. Não tem como eu te salvar. Nem Deus pode te salvar sem Jesus. Porque está instituído que há uma nova aliança. E essa aliança está em Jesus. Só em Jesus é que nós temos a salvação de Deus. Quem rejeita Jesus, rejeita o amor de Deus, porque o amor de Deus está em Jesus. Quem rejeita Jesus, rejeita a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus está em Jesus. Quem rejeita Jesus, rejeita a graça de Deus, porque a graça de Deus está em Jesus. Quem rejeita Jesus, rejeita o perdão de Deus, porque o perdão de Deus está em Jesus. Quem rejeita Jesus, rejeita a salvação de Deus, porque a salvação de Deus está em Jesus. Veja como é importante a tua decisão em relação ao Senhor Jesus Cristo. Receba Jesus hoje na tua vida. Paulo disse, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Amanhã pode ser tarde demais. Então nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Lembra da padaria? Assim como eu paguei a tua conta lá na padaria, Jesus pagou a tua dívida, a minha dívida diante de Deus. E ele nos justifica, ele diz, eu não vou te cobrar nada, se você aceitou o que eu fiz por você, eu te perdoo. E nós assim temos o perdão e a vida eterna. Nós somos santificados pelo sangue de Jesus. Hebreus capítulo 13, versículo 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Foi o que eu falei, ele foi para fora da cidade, lá para o Monte do Calvário, para morrer por nós. Somos santificados. Aqui é a santificação posicional. Antes nós não éramos filhos, mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus, filhos adotivos de Deus. Então agora nós somos separados. É a santificação posicional. Antes eu era uma velha criatura, agora eu sou uma nova criatura. Antes eu era um homem carnal, um homem natural, agora eu sou um homem espiritual. Antes eu era criatura, agora eu sou
filho de Deus. Essa é a posição, a santificação posicional, que é a santificação que acontece na hora da conversão. E depois tem a santificação progressiva, que é essa santificação que a gente está vivendo a cada dia. A cada dia a gente está procurando se santificar, procurando ser melhor diante de Deus. E nós temos 4 instrumentos para essa santificação: a palavra de Deus, a oração, o sangue de Jesus e o Espírito Santo. São os 4 instrumentos da santificação progressiva. Mas aqui somos santificados pelo sangue de Jesus. Aqui fala da santificação posicional, né? Que nós passamos a ser filhos de Deus, e também pela santificação progressiva, que é essa santificação que a gente está vivendo a cada dia, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos reconciliados com Deus por meio do sangue de Jesus, Colossenses capítulo 1, versículo 20, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Lá em Coríntios diz que em Jesus Deus estava reconciliando consigo o mundo. Em Jesus Deus estava reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5,19. Em Jesus, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Deus estava reconciliando consigo o mundo. O mundo aqui, irmãos, é a humanidade. Amém? Eu vou trazer novamente um estudo sobre o significado da palavra mundo para nós. Não vou falar aqui agora, que é para não estender mais o estudo. Mas nós somos reconciliados com Deus, ou seja, quem nos reconciliou. Por que nós somos reconciliados? Porque nós estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário para tirar o pecado do mundo, eu aceitei que Jesus morreu na cruz para me salvar. O meu pecado que me separava de Deus foi removido e agora eu fui reconciliado com Deus. Em Jesus, Deus estava reconciliando consigo o mundo. E veja uma coisa, irmãos, a salvação, ela partiu de Deus. Deus decidiu prover a humanidade com um plano de salvação que está em Jesus Cristo. Nós temos a consciência purificada pelo sangue de Jesus. Hebreus 9, versículos 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Nós temos a nossa consciência purificada pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz, Romanos, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Romanos também está escrito, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Nós temos a nossa consciência lavada e purificada pelo sangue de Jesus. Nós temos a consciência de que as nossas obras mortas foram esquecidas. Deus disse em Miqueias que Ele lança os nossos pecados e as nossas iniquidades nas profundezas do mar. E nós espiritualizamos essa palavra dizendo que é o mar do esquecimento. Deus, Ele se esquece do nosso passado e agora Ele vê em nós uma nova criatura, vê em nós filhos redimidos pelo sangue do seu Cordeiro. Temos a nossa consciência lavada e purificada pelo sangue de Jesus. Então, quando o diabo vier acusar, o que você fez no passado? Você fala, o velho homem morreu. Aqui está uma nova criatura que agora pertence a Jesus. E que os erros do passado sirvam de lição, não é, irmãos? É bom lembrar dos erros, porque
o erro traz consequência, então a gente passa a ser mais vigilante, né? E de preferência aprender com o erro dos outros, né? E não com os nossos. Mas se a gente aprendeu com os nossos erros, tá valendo, não erremos, não venhamos a errar novamente. Nova aliança por meio do sangue de Jesus, nós já falamos, Mateus 26, 28, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Em Coríntios, Paulo fala, porque o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos dei a conhecer. E ali ele fala a respeito da nova e eterna aliança. Número 9, temos a vitória pelo poder do sangue de Jesus, Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui fala das pessoas da grande tribulação, aqueles que rejeitaram a marca da besta. Aqui nós já entramos na escatologia bíblica. Mas eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. E nós também estamos vencendo por causa do sangue do Cordeiro. E vamos continuar, amém? Porque essa é a nossa vitória. A vitória que vence o mundo é a nossa fé em Jesus, que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Podemos entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus. Podemos entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, capítulo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Já comentei isso no Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, porque tinha três partes o templo. A parte maior era o átrio, né? Aí depois, dentro do átrio, tinha uma entrada, uma cortina, uma entrada que era o santo lugar. No átrio o povo ficava, no santo lugar os sacerdotes ficavam, mas no Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança, somente o sumo sacerdote podia entrar. E ele só podia entrar no dia da oferta do sangue. Lá na Arca da Aliança, no Santo dos Santos, ali estava a presença de Deus. Deus se manifestava ali dentro. Com muito poder, Deus se manifestava ali dentro. E quando o sacerdote entrava, ele tinha que ter o sangue do animal, oferecendo a Deus aquele sacrifício para o perdão dos pecados. Mas quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E agora, pelo sangue de Jesus, nós temos livre acesso à presença de Deus. Então, espiritualmente falando, nós podemos entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus. Porque aí Deus vai nos ver, não como ira, né? Não sob a sua ira, porque nós rejeitamos Jesus, mas Deus vai nos ver com amor, porque ele vai dizer assim, poxa, esse aí reconheceu o que eu fiz. Eu enviei o meu filho ao mundo para morrer por ele. E ele aceitou, e ele não rejeitou. Imagina, irmãos, a Bíblia diz que a graça, que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação é dom de Deus. Do grego, dom é doron. Doron é presente. A salvação é um presente de Deus. Imagina que você vai no aniversário, você compra um presente muito bonito, caro, pode ser caro, bonito, valioso, precioso, uma coisa vistosa, e aquela pessoa, na hora que recebe o presente, ela rejeita, não quero isso não, desfaz aquele presente. Aí como é que você fica? Você fica realmente magoado, aborrecido, né? Que a pessoa, ela rejeitou o seu presente.
Quando nós rejeitamos Jesus, nós rejeitamos o presente de Deus. Jesus é o presente de Deus para nós. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero esse presente na minha vida. Eu quero esse presente na minha vida. Número 11. Somos purificados de nossos pecados pelo sangue de Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Conforme eu disse, que por isso que nós podemos entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus, porque nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Agora, só um resumo para a gente fechar essa aula, não é? Esse estudo. Fazendo um resumo, só os tópicos, tá? As referências estão acima. O sangue de Jesus é a nossa proteção. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós fomos aproximados em um só corpo com Cristo pelo sangue de Jesus. Somos justificados pelo sangue de Jesus. Fomos santificados pelo sangue de Jesus. Fomos reconciliados com Deus por meio do sangue de Jesus, a consciência purificada pelo sangue de Jesus, nova aliança por meio do sangue de Jesus, a nova aliança com Deus por meio do sangue de Jesus. Temos a vitória pelo poder do sangue de Jesus, podemos entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus, somos purificados de nossos pecados pelo sangue de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Graças a Deus. Que estudo precioso sobre o sangue de Jesus. Vale a pena estudar, aprender, memorizar e nos edificar com essa palavra. Compartilhe com irmãos e amigos e com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.